Olá, meus irmãos, graça e paz, amém? Vamos iniciar o nosso culto. Queria convidá-lo a ficar de pé nesse momento para fazermos a leitura alternada do Salmo 106. Nós iniciaremos a leitura do verso 19. Então eu vou ler os versos ímpares e a igreja lê os versos pares. Salmo 106, a partir do verso 19, leiamos. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito. Por isso ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. E dispersaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia por outras terras. Provocaram a ira do Senhor com os seus atos, e uma praga irrompeu no meio deles. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça, que para sempre será lembrado por todas as gerações. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Em vez disso, misturaram-se com as nações, e imitaram as suas práticas. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Leiamos juntos. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga amém. Aleluia. Senhor, nós queremos te louvar por tua fidelidade. Embora nós continuemos a pecar, o Senhor se mantém fiel à aliança que fez conosco. Muito obrigado, por causa de Cristo, nós podemos nos aproximar nesse momento. Ele é o nosso mediador, melhor do que Moisés. Nós te louvamos porque temos o privilégio de te adorar agora em comunidade. Nos conduz em todos os elementos desse culto e faz aquilo que nós não podemos fazer pelo teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.
Amém. Louvemos ao nosso Deus. Teu nome a cada dia, Senhor, louvar. Queremos em tua glória nos deter, em tuas grandes obras sim meditar e proclamar tua força e poder. Dizer que és bondoso, Salvador grandioso, porque tu és maior do que imaginamos, lindo demais, não compreendemos. Grande tu és, muito digno de louvor. As gerações teu nome confessarão, tua graça e bondade exaltarão. Cantamos que viestes pra nos salvar, os nossos pecados perdoar. Nós nos maravilhamos, pra sempre te adoramos, porque tu és maior do que imaginamos, lindo demais, não compreendemos. Grande tu és, muito digno de louvor, porque tu és maior do que imaginamos, lindo demais, não compreendemos. Grande tu és, muito digno de louvor. Grande tu és, muito digno de louvor. Grande tu és, muito digno de louvor. Prometido às nações, Verbo vivo se encarnou, viveu aqui, não pecou, puro e perfeito foi. Foi digno de sacrifício, és o Cordeiro, seu nome é Jesus, o Cristo, só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és digno de honra,
o Cordeiro, seu nome é Jesus, o Cristo, só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Somos filhos, somos filhos por adoção, por sua bondade nos escolheu. Reconciliados somos lá na cruz, herdeiros somos do seu reino. Somos filhos, somos filhos por adoção, por sua bondade nos escolheu. Reconciliados somos lá na cruz, herdeiros somos do seu reino. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por
profundas riquezas. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Deus a misericórdia mostrou para aqueles que à sombra da morte estão, e o sol a noite desfez, nasceu a pedra angular. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aquele que é poderoso, Senhor, tornou-se carne, a morte derrotou, despedaçou a escuridão. Santo Ele é. Ó, liberdade Ele ganhou, e o jugo do pecado Ele quebrou. Escravo fui, agora na graça não há mais condenação. O menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aquele que é poderoso, Senhor, tornou-se carne, a morte derrotou, despedaçou a escuridão. Santo Ele é. Aquele que é poderoso, Senhor, tornou-se carne, a morte derrotou, despedaçou a escuridão. Santo Ele é. Santo Ele é. E a minha alma exalta o Senhor, eu me alegro em um Deus que salva, confiarei em seu infalível amor, cantarei louvores em toda a vida. E a minha alma exalta o Senhor, eu me alegro em um Deus que salva, confiarei em seu infalível amor, cantarei louvores enquanto viver. Aquele que é poderoso, aquele que é poderoso, Senhor, tornou-se carne, a morte derrotou, despedaçou a escuridão. Santo Ele é. Santo Ele é. Eu o convido a sentar nesse momento e fazer a sua oração em confissão por seus pecados.
Senhor, nós te louvamos por tua graça. Embora sejamos pecadores, tu és o Deus da nossa redenção. Foi o Senhor quem fez nascer vida espiritual em nossos corações. Foi o Senhor também que providenciou tudo o que era necessário para a nossa salvação. E por isso nós louvamos o teu glorioso nome. Mas nós reconhecemos que continuamos a pecar e devemos obedecer à tua palavra que nos instrui a confessar os nossos pecados a ti. Senhor, perdoa-nos, porque embora o Senhor tenha nos libertado da escravidão espiritual e tenha nos tirado de uma vida mundana, é bem verdade que em muitos momentos o mundo parece não ter saído de nós. Como diz o texto que lemos ao início deste culto, quando o povo saiu do Egito e rumou para a terra prometida, não destruiu os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturou-se com as nações e imitou as suas práticas. Muitas vezes é assim que também vivemos, Senhor. E por isso nós te pedimos, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a lutar contra a nossa carne e livra-nos das coisas ou mesmo das pessoas que nos tentam a pecar. Não nos deixes tratar os nossos ídolos como inofensivos e enche o nosso redor de verdadeiros crentes para que tenhamos nossa fé e conduta fortalecidas. Senhor, nós também te pedimos perdão, porque às vezes somos crentes divididos entre o eterno e as coisas deste mundo. Cremos na nova terra que o Senhor nos tem preparado, mas não a desejamos com fervor. Sabemos que há um juízo infernal por vir, mas parecemos não temê-lo. Dizemos que amamos a Ti, mas não queremos abandonar aquilo que Te desagrada. Por esta causa, mais uma vez nós suplicamos, tem misericórdia de nós, Santo Deus. Ajuda-nos a viver uma vida santa e de contínuo crescimento. Nós não queremos viver flertando com as coisas passageiras desta terra. E por isso nós te pedimos, como teu servo, grava a eternidade em nossos olhos. Fortalece nossas mentes e nossos corações e nos livra de uma vida morna e mundana, que não produz diferença onde estamos, ou que nos faz iguais ao mundo. Nós somos gratos, porque em Ti nós encontramos perdão para os nossos pecados e direção para viver de acordo com a Tua vontade. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, graça e paz. Que bom que estamos reunidos neste dia que se chama pelo nome do nosso Deus, para cantar a Bíblia, orar a Bíblia e ouvir a Bíblia pregada. Foi o que acabamos de fazer nas canções e na oração. E eu espero que você não se esqueça do que está ouvindo, do que está cantando e orando. Rapidamente, irmãos, eu quero fazer 2 avisos que estão no nosso boletim e logo depois nós vamos assistir a um vídeo da missão Portas Abertas. Próxima quarta, nós vamos dar início a uma série de estudos breves aqui no culto de oração. Vamos tratar da teologia reformada. O que é teologia reformada? Quais são suas ênfases e o que a teologia reformada muda na nossa vida prática, famílias e igreja. Então, se você pode, esteja conosco. Nosso culto de oração é curto. Nós cantamos 2 músicas, ouvimos um estudo de 20 minutos e depois oramos 30 minutos por nossa igreja e família. Se você puder, esteja conosco. Próximo domingo, nós vamos dar início a uma nova série de exposições dominicais. Terminamos hoje a série de Gênesis, pelo menos a primeira temporada, e domingo próximo vamos ouvir sobre a igreja diária, a partir de 1 Pedro. O que seria uma igreja para além do domingo? Como seria viver em discipulado e missão também de segunda a sábado para a glória de Deus? Então, se você puder, faça a leitura de 1 Pedro, ou leia pelo menos o 1º capítulo durante a semana, vá se aproximando do texto,
e venha cultuar com santas expectativas, tá bom? É assim que a gente deveria vir cultuar, né? Não levantar e vir de qualquer jeito, não sair de casa como se a gente estivesse indo para qualquer lugar, mas nutrir desde o início da manhã santas expectativas por se encontrar com Deus, por ouvir a sua voz em um culto público. Vamos assistir ao vídeo da Missão Portas Abertas e logo depois nosso irmão Lucas Cavalcante estará orando conosco aqui. Que isso? Não, me solta! Me solta! Não! Onde vocês estão levando meu marido? O Papai! que está acontecendo? Me solta! Não! Meu amor! Não, minha filha! Não leva minha filha, não! Por favor! Não! Que é isso? Solta! Bora! Fica comigo, papai. Essa é a realidade de milhares dos nossos irmãos e irmãs que encontram-se presos em países onde seguir a Cristo pode levar à prisão. Milhares de cristãos no Irã, Eritreia e Coreia do Norte. 3 entre os 10 países mais hostis aos cristãos na lista mundial da perseguição enfrentam a dura realidade de prisões rigorosas, onde a tortura é frequente, isolamento em contêineres com condições desumanas e punições constantes em campos de trabalho forçado. Nesses e em diversos outros países, se reunir para participar de um culto, ler a Bíblia ou compartilhar a fé é uma afronta a comunidades e autoridades locais e às vezes até mesmo considerado um crime. O simples fato de crer em Cristo e ter a sua fé descoberta é um motivo para ser preso. Hoje, pelo menos 3.711 cristãos estão presos ou detidos ou foram condenados sem direito a julgamento desde o ano passado. Desses, pelo menos 1.000 estão encarcerados na China. Também há relatos de outros 90.000 aprisionados em campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. Com medo de retaliação, cristãos perseguidos vivem sua fé discretamente ou até mesmo em segredo. Mas muitos outros se arriscam pelo nome de Jesus Cristo. Sem se importar com os riscos, nossos irmãos estão dispostos a enfrentar a cultura, a lei e o medo, porque Deus derramou o amor em seus corações. E nós, como um só corpo, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações nos levarão à esperança. A esperança na oração, a esperança no corpo de Cristo reunido. E por isso, no dia 30 de maio de 2021, acontece o Domingo da Igreja Perseguida, o movimento nacional de oração. Juntos vamos levantar um clamor para que cadeias sejam quebradas e nós possamos ver as portas das prisões abertas, para que, enfim, sejamos todos livres. Experimente o poder da oração você também. Participe! Bom dia, meus irmãos. Parece até relato de filme para muitas pessoas que não conhecem essa realidade. Mas Jesus Cristo já nos avisou desde muito cedo que segui-lo traria consequências pesadas para os seus seguidores, como trouxeram para ele. Irmãos, a Missão Portas Abertas ela já trabalha no Brasil há vários anos, apoiando e conscientizando a igreja brasileira da realidade da perseguição. E hoje é comemorado no Brasil inteiro o DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida, que é um domingo especial que acontece uma vez ao ano, onde a Missão Portas Abertas, junto com todas as suas igrejas parceiras, e a nossa é uma delas, para orar, para colocar diante de Deus a causa dos nossos irmãos perseguidos. E esse ano o tema específico é sobre os cristãos que estão presos,
cristãos que perderam sua liberdade por causa da fé. E eu gostaria de convidar os irmãos também a orar e a conhecer um pouco mais, a se envolver um pouco mais com esse trabalho. Toda quarta-feira nós estamos aqui, o pastor André e mais alguns irmãos, no período das 3 às 5 da tarde, orando pela igreja, orando pelos nossos missionários, orando por missões. Então, eu deixo esse convite aos irmãos que tiverem disponibilidade, das quartas-feiras, das 15 às 17 horas. E agora eu gostaria de orar com os irmãos. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor leal. Muito obrigado pela Tua graça e pelo Teu amor que jamais nos abandonou, Pai. Independente das situações, independente das adversidades, Pai, Tu tens sido fiel e bom para conosco, Pai. Deus, nós Te agradecemos nesse domingo em especial pela família do nosso irmão João Vitor, Pai, por Rafaela, Pedro Paulo, sua mãe, também pela irmã Nicole e o irmão Mateus Cavalcante, que tiveram Covid-19, mas já se encontram completamente recuperados, Pai. Te louvamos por isso, mas também te pedimos pela sua avó, irmã Lourdinha, que o Senhor a dê completa restauração em sua saúde, Pai. Deus, nesse dia queremos colocar diante do Senhor a Tua igreja, Pai, que tem padecido perseguição por amor do Teu nome, Pai. Deus, queremos colocar diante de Ti em especial o Teu povo que está agora encarcerado, Senhor, que perderam sua liberdade, perderam sua família, perderam seus direitos, Pai, única e exclusivamente por crerem que o Senhor morreu por elas e perdoou seus pecados, Pai. Deus, tem misericórdia, Pai, daqueles governos como o do Irã, como o da Coreia do Norte, Pai, como o da Eritreia, Pai, que tem perseguido o Teu povo, Pai. Nós oramos também por eles, Pai, por esses governantes, por esses homens maus, porque nós cremos que no sangue do Teu Filho Jesus há poder suficiente para perdoá-los, Pai. Te pedimos pelo povo que está agora encarcerado, Pai. Renova a fé da Tua igreja, Pai. Renova a fé naqueles corações, Pai. Que as perseguições, Pai, possam se transformar em esperança para aquele povo, que eles possam desejar mais o céu, Pai. Te pedimos também que o Senhor possa despertar a igreja brasileira a orar, Senhor, a se envolver com a igreja perseguida, a estar com eles, Pai, em oração, e também por nossa evangelização local, Pai. Senhor, nós temos tantos privilégios e como não aproveitamos, Pai. Não permita, Pai, que a Tua igreja perca tempo com questões secundárias, Pai. Nós temos é que pregar o Evangelho de rua em rua, Pai. Nós temos é que anunciar a Tua ira vindoura e a Tua salvação para os pecadores, Pai. Por favor, Senhor, desperta a nossa igreja, que nós possamos ser uma igreja conhecida por pregar o Evangelho em cada esquina, Senhor. Deus, e também queremos Te pedir pelo momento que vamos fazer agora de ofertório, que o Senhor possa nos dar generosidade e, acima de tudo, confiança, fé na graça futura, que o Senhor provê todas as nossas necessidades. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos no nome de Jesus, Pai. Amém. Jesus, agora eu bem sei quão grande é Teu amor, pois salvação me deste aqui, aceita o meu louvor. Ó Cristo, és meu Salvador, por Ti eu tenho paz. Jesus, a Ti louvor darei por tudo que me dás, que me dás. Jamais descanso conheci,
por ser um pecador, mas tu olhastes para mim com teu divino amor. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me dás. Louvor, louvor darei a ti, ó Cristo meu Senhor. Profeta, sacerdote, Rei do mundo, Salvador. Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que... Ó Cristo, és meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei por tudo que me dás. Eis nosso culto, irmãos. Nós não estamos aqui para assistir, nós estamos aqui para dar um culto a Deus, dar louvores a Ele, por tudo que Ele é e também por tudo que Ele fez e faz por nós. Amém? As nossas crianças de 4 a 7 anos vão acompanhar a tia Mirela, é isso, Mirela? Por aqui, por essa porta, Mirela, por favor. Então, todas as crianças de 4 a 7. E eu peço que os diáconos se lembrem de trazê-las ao término da pregação. Diácono Erivaldo, por favor, meu irmão, desliga esse ar-condicionado aqui, porque ou eu estou doente, ou está muito frio, irmãos. Espero que o Espírito nos aqueça. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 19. É onde vamos parar. Vamos pausar a exposição de Gênesis neste capítulo. Próximo ano voltaremos para tratar principalmente das narrativas que falam de Abraão, Isaque e Jacó. E no seguinte, concluiremos a exposição com as narrativas que tratam de José. Mas hoje nós vamos estudar o capítulo de número 19. Tiago, o meio-irmão de Jesus, escreveu: quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. O apóstolo João, em sua primeira carta, nos exorta: não amem o mundo, nem o que nele há. Do que estão falando os autores do Novo Testamento, irmãos? Que mundo tinham em mente?
pensando que se tratava do mundo físico, alguns cristãos da Idade Média deixaram as cidades para trás e criaram o que chamamos hoje de mosteiros. E porque adotam a mesma visão, muitos cristãos contemporâneos acabam demonizando coisas como bebida, esporte e música. Eles não fugiram para as cavernas, mas vivem aqui como se fosse possível não ter contato com as coisas do mundo criado por Deus. Estão eles certos? Bem, Tiago e João não estavam falando do mundo físico, queridos. Se referiam ao mundo ético. Os escritores do Novo Testamento estavam pensando nos valores e sistemas que estão sob o domínio do maligno e que, portanto, são inimigos de Deus. Logo, os cristãos do passado podiam fugir do mundo que viam com os olhos, mas jamais podiam escapar do mundo que os tentava no coração. Pense, por exemplo, no orgulho, que os levava a pensar que eram melhores do que aqueles que estavam do lado de fora. Os dos nossos tempos, de igual modo, repudiam algumas práticas mundanas, mas o fazem sem perceber que deram as mãos a um mundo muito mais perigoso. Para ficar com um exemplo contemporâneo, lembre da igreja que trocou a mensagem da salvação por massagens psicológicas. Igrejas assim crescem, é verdade, afastando-se de algumas práticas ditas mundanas, mas dominadas por valores e mensagens do mundo. Esse é o perigo, gente. Podemos estar fisicamente distantes de coisas do mundo e, ao mesmo tempo, podemos ser possuídos por valores, ambições e sistemas mundanos. É o que temos nesta passagem que vamos considerar. Por meio dela, o Espírito que fala na palavra nos exorta: cuidado, não sejam amigos do mundo. Vamos ler, para começar, apenas o verso 16. Talvez o mais conhecido deste capítulo. Gênesis 19, verso 16, o texto inspirado nos diz: tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós nos aproximamos de Tua palavra, desejando repetir o que disse o salmista há muito tempo. Ele escreveu: guardei Tua palavra no coração, para não pecar contra Ti. É o que queremos, ó Deus, neste dia que se chama pelo Teu nome. Queremos ouvir e guardar Tua palavra em nossos corações. Queremos levar uma vida santa e piedosa neste mundo caído. Pedimos, Espírito, por Tua assistência, certos de que por Cristo o Senhor Deus vai nos atender. Oramos no nome dEle e para a glória dEle. Amém. Como crentes que somos, nós temos a tendência de aplicar os textos que tratam do juízo de Deus apenas aos incrédulos.
No entanto, nós nos esquecemos de que a Bíblia não lhes foi dada originalmente. Os 2 testamentos que temos aqui são endereçados ao povo de Deus e não aos incrédulos. Logo, nós precisamos perguntar se Gênesis 19 foi escrito para os crentes, qual é a sua mensagem? Os hebreus estão deixando um povo pagão para trás, queridos, os egípcios, e logo estarão vivendo entre os cananeus, igualmente pagãos. Serão tentados. Alguns desejarão ser como eles, se seguirem o caminho dos pagãos, que fiquem cientes. É por um estilo de vida assim que Deus traz seu juízo sobre a terra. Como relato, portanto, do que aconteceu à sociedade cananeia dos dias de Abraão, Moisés está dizendo àqueles que se acham a caminho da terra prometida: cuidado, não sejam como eles, não sejam amigos do mundo. A mensagem ainda é a mesma. Ela não mudou. O Espírito que fala neste capítulo está nos dizendo: cuidado, não sejam amigos do mundo. Não é fácil, eu sei. Então, que ajuda este texto pode nos oferecer? Quais benefícios temos aqui, queridos, para a nossa caminhada em um mundo caído? Vamos começar com a razão do juízo de Deus. Por que ele vem? Versos 1, 2 e 3. O texto nos diz: os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Os visitantes que chegaram a Sodoma são descritos pelo autor sagrado como anjos. Ló, porém, os vê apenas como homens. Muito provavelmente foi pensando nessa passagem que o autor de Hebreus escreveu: não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos em suas casas. Bem, eles chegaram, irmãos, e encontraram Ló à porta da cidade sozinho. O que significa que Ló havia se tornado um líder, mas era um líder solitário. Não havia muita gente interessada no bem daquela cidade. De toda forma, como Abraão fez antes, Ló ofereceu hospitalidade, chamou os visitantes à sua casa. Na verdade, ele insistiu com os visitantes, pois sabia do perigo que estava na praça durante a noite. Os visitantes aceitaram o convite. E entre os versos 4 e 9, nós lemos: ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem,
Tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram. E disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro, e agora quer ser o juiz, faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Essa é a Sodoma que os anjos de Deus vieram julgar. Não há inocentes no que acabamos de ler, irmãos. Moisés fez questão de registrar que todos os homens, de toda parte da cidade, dos mais jovens aos mais velhos, vieram e cercaram a casa de Ló. E o que eles querem? Eles gritam por homossexualidade, é verdade. Mas eles clamam também por estupro. Estes homens não são inocentes, são pecadores, são culpados, e Ló também o é. Pois querendo proteger os visitantes, ele coloca a vida das próprias filhas em perigo, irmãos. O pior só não aconteceu naquela noite, porque os anjos agiram rapidamente. Os versos 10 e 11 registram: nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Vejam isso. Eles não pararam, mesmo cegos, ainda tentavam encontrar a porta da casa de Ló. A cena revela a profunda depravação daqueles homens. E para nós acentua o perigo que é viver entre eles. Mas, pastor, você está dizendo então que Ló era um homem crente? Sim. Foi o que Pedro disse em sua 2ª carta. No capítulo 2 ele escreve: Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento dos libertinos e que tinha a alma atormentada pelo que via. Ló, então, é um crente, irmãos. Um crente que, infelizmente, escolheu viver em Sodoma. Começou com as campinas do Jordão. Depois afastou sua tenda para perto da cidade. E aqui nós o encontramos bem estabelecido dentro de seus limites. Ele escolheu morar em Sodoma e por isso está aflito, atormentado na alma. Vamos nos lembrar de Ló quando estivermos escolhendo onde morar, queridos. Conforto, preço e cidade não podem ser os únicos elementos que consideramos. A parte da cidade para onde você quer mudar vai levá-lo para mais perto de Deus ou vai aproximá-lo do mundo? A cidade que você considera uma maravilha, com a qual você sonha, me diga, lá tem igrejas sérias e fiéis. Ao se mudar, você vai encontrar pregadores do Evangelho que velam por sua alma e por sua vida eterna. Vamos nos lembrar de Ló, quando escolhendo a carreira profissional. De novo, dinheiro, prestígio,
vantagens não podem ser determinantes. Ô minha irmã, essa profissão vai lhe dar tempo para cuidar de sua família, para não falhar com sua missão. Meu irmão, a profissão que quer tomar para a sua vida vai privá-lo das bênçãos de Deus no domingo. Vai lhe dar tempo para discipular os filhos durante a semana. Você poderá estar com os irmãos em Cristo para além do domingo, a fim de crescer no Senhor. Jovens, lembrem-se de Ló quando estiverem escolhendo com quem casar. Beleza, personalidade e dinheiro não devem cegar vocês. A união em vista vai elevar sua alma para Deus ou vai arrastá-la para o mundo? O casamento que você pretende ou tem em mente vai torná-lo um crente mais forte e feliz? Ou vai fazer de você um crente mais fraco e frio na fé? Nós precisamos escolher melhor, queridos. Mas, pastor, Ló ainda foi salvo. É verdade. Mas encheu a alma de tribulação. Se é salvo em Cristo, você jamais perderá a salvação. Mas se escolher viver em Sodoma, prepare-se para sofrer. E se é o que já temos, pastor, o que fazemos? A sugestão de João Calvino, enquanto comentava o texto, é oração. Ele escreve: quando estivermos em situações complicadas, nós precisamos orar, pedindo o quê? Pedindo que Deus nos governe, que nos dê espírito de prudência, que nos conceda juízo, que nos ajude a enfrentar o perigo e que nos impeça de tomar decisões precipitadas como fez Ló. Nós precisamos orar mais, queridos. Orar sempre. Nós precisamos viver em constante dependência do nosso Deus. Amém? Além de orar, nós precisamos pregar. Percebam, embora fosse um líder de Sodoma, Ló não parece ter feito muito bem aquela cidade. Ele via tudo, mas nada falava. Ele se entristecia, porém não pregava. Nas palavras de J.C. Ryle, autor de um dos textos que está no nosso boletim, a vida de Ló não causou repercussão. Ele não teve influência alguma sobre a vida das pessoas com quem vivia. Eu sinceramente espero que este não seja o retrato das nossas vidas. Nós precisamos viver de modo piedoso entre os ímpios, e mais do que isso, nós precisamos alertá-los acerca do juízo de Deus que vem. O fogo do Senhor vai cair sobre esta cidade de modo justo. Como ouvimos, os homens de Sodoma são culpados. Os homens das nossas cidades contemporâneas não estão em uma posição melhor, queridos. A sociedade pode até aprovar o estilo de vida que levam. A Bíblia, porém, os condena. Segundo o que Paulo escreveu em Romanos 1, a prosperidade dos pecadores e libertinos não é o sinal do favor de Deus. É o sinal de seu abandono, do acúmulo de ira para o dia do juízo. Você não pode ficar calado, calada. Alguém precisa avisá-los. Alguém precisa informá-los.
E estes homens e mulheres libertinos não podem ser surdos. Algo muito pior do que o Covid-19 vai chegar. Será que eles sabem? Ou estão apenas preocupados com esticar a vida neste mundo, em seus pecados e delitos? Por tudo isso, oremos e preguemos o Evangelho para a salvação dos perdidos. A mensagem deste capítulo é: não sejam amigos do mundo. Depois de considerar a razão do juízo, ouçamos agora a misericórdia, ou sobre a misericórdia do juízo de Deus. Os versos 12, 13 e 14 nos contam: os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Percebam primeiro a abrangência da salvação do Senhor. É uma ênfase no livro de Gênesis. Deus não quer salvar apenas Ló, quer salvar também sua família, como fez com Noé e como prometeu a Abraão. No entanto, a família de Ló não lhe dá ouvidos quando ele fala sobre a destruição. E a propósito, essa destruição, diz o autor sagrado, vem de Deus. Por 3 vezes ele nos conta: a destruição é do Senhor. Os pecados de Sodoma chegaram ao seu limite. Deus vai julgar aquela cidade de modo justo. O que vem depois? Entre os versos 15 e 22, nós lemos: ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele, também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Por que Ló hesitou, queridos? Por que se demorou? Ele conhecia os pecados de Sodoma, sabia do juízo de Deus, e estava vendo, com os próprios olhos ele via os anjos do Senhor em preparação para julgá-la. Mesmo assim, ele hesitou. As palavras de um comentarista: Ló foi lento quando deveria ter sido rápido. Foi tardio quando deveria ter sido afoito. Foi indiferente quando deveria ter sido interessado. É verdade, mas por quê?
A resposta parece surgir no pedido que ele faz aos anjos. Me deixe ficar nesta pequena cidade. Os anjos disseram, fuja para as montanhas, Deus vai salvá-lo lá. E ele pede, não, eu quero ficar na pequena cidade dos homens. Era como se não confiasse plenamente em Deus. Preferia ficar com os homens na cidade do que com Deus nas montanhas. O melhor, porém, do que lemos aqui, irmãos, é o seguinte: ainda assim Deus o salva. Ló não merece. Ló é um crente dividido. Ele não obedece imediatamente, como fizeram antes dele Noé e Abraão. Ele hesita, ele reluta, ele se demora. Ainda assim, Deus o salvou. Por quê? O texto nos disse: o Senhor teve misericórdia dele. E o que vem agora, irmãos, o juízo de Deus. Os versos 23, 24, 25 e 26 o narram para nós. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele, Deus, destruiu aquelas cidades e toda a planície, e com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Como explicamos o que aconteceu aqui, queridos? Um especialista no texto de Gênesis escreve o seguinte: cientificamente, podemos dizer que o fogo e a destruição são explicados por um terremoto. Calor, gases, enxofre e betume teriam sido lançados ao ar. E os relâmpagos que costumam acompanhar os terremotos teriam os incendiado. Faz muito sentido. Pode ter sido o caso. Agora, temos que chamar o acontecimento visível de causa imediata. A causa última é o Senhor quem os controla. Mais cedo, 3 vezes, Moisés nos disse, Deus vai destruir Sodoma. Aqui, ele faz questão de nos dizer que foi o Senhor, o próprio Senhor, que destruiu esta cidade. E, infelizmente, não só a cidade foi destruída, a mulher de Ló também o foi, irmãos. O que falamos da destruição da cidade também se aplica a ela. Os elementos envolvidos no terremoto podem ser a causa imediata, mas o Senhor é a causa última. Foi Ele quem a julgou. O mais importante, no entanto, não é como se deu o julgamento. É por que Ele veio. Mesmo tendo visto e ouvido tanta coisa acerca do Deus de Abraão e de seu esposo, ela preferiu o mundo, irmãos. Ao olhar para trás, ela está revelando sua verdadeira lealdade. Do lado de fora, e por um tempo, ela pode ter sido vista como uma crente. Do lado de dentro e desde sempre, ela nunca adorou a Deus de todo o seu coração. Seu Deus era o mundo. Ela não estava pronta para abandoná-lo naquele dia. Por fim, depois do juízo, nós voltamos ao tema da misericórdia. Versos 27, 28 e 29.
Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Abraão voltou ao lugar de sua última conversa com Deus, a do capítulo passado. Conversa através da qual ele intercedeu pelos habitantes de Sodoma. Se lembram disso? Aqui, ele nada fala, nada sabe. Talvez estivesse pensando, terá Deus poupado alguém na cidade de Sodoma? Bem, Abraão não sabe. Nada fala, Moisés fala, e aqui nos informa que por causa da intercessão do patriarca, Deus poupou Ló. Graças ao Senhor por isso, irmãos. E o que aprendemos com Ló no que lemos aqui? Ló representa os crentes relutantes e divididos. Acreditam no céu, mas não o desejam. Acreditam no inferno, mas parecem não temê-lo. Amam o Senhor, mas não o buscam com intensidade. Odeiam o diabo, mas parecem atraí-lo para perto. Sabem que o tempo é curto, porém vivem como se fosse longo. Sabem que a vida cristã é uma batalha, mas vivem como se estivessem eternamente de férias. Este é você. Se continuar seguindo os passos de Ló, pai, mãe que me escuta, você vai confundir seus filhos. Eles estão se perguntando a quem meus pais adoram, amam de verdade. Se seguir os passos de Ló, você vai encher a própria vida de sofrimento. Por isso, meu irmão, se não é o que quer, abandone a relutância do seu coração. Se quer estar preparado no retorno de Cristo, abandone a relutância de Ló. Se quer crescer em conhecimento e comunhão, se quer sentir o Espírito Santo de Deus no seu coração, abandone a relutância de Ló. Se quer ser útil à sua casa, a esta igreja, ao mundo, abandone a relutância de Ló. Se Deus lhe falar, obedeça prontamente. Afaste-se do mundo, crente, e volte-se outra vez a andar perto do seu Deus. O que aprendemos com o que lemos sobre a mulher de Ló, a quem representa? Ela representa os que estão entre nós, mas não são dos nossos. Estão entre os crentes, mas não são crentes de verdade. As pequenas coisas os revelam. Mostram a quem adoram. Dizem para onde estão indo. Foi apenas ela olhou para trás. Mas a ação era uma baita declaração de adoração, irmãos. A mulher de Ló nunca adorou a Deus outra vez, seu Deus sempre foi o mundo, e por isso, com Sodoma, ela foi condenada ao inferno. Nos parecemos com ela em alguma medida? Vivemos despreocupados com o retorno de Cristo? Somos indiferentes com a voz dele,
com a noiva dele. Vivemos divididos entre o amor a Cristo e o amor ao mundo. Nutrimos algum mundanismo no coração, cuidamos de alguns pecadinhos de estimação, não os abandonamos. Antes que seja tarde demais, lembremos da mulher de Ló e clamemos a Deus por salvação. Não ache que você vai ter sempre tempo para voltar atrás. Ela foi pega de repente. Não confie na religião dos seus pais. Ela não foi salva pela religião de seu esposo. Abandone o amor ao mundo e, pela fé, corra para perto de Deus como esta mulher não fez. Sim, corramos todos para perto dele, pois como aprendemos neste texto, o Senhor salva, mas também condena, queridos. Se as palavras da Bíblia significam alguma coisa, então tal lugar chamado inferno existe mesmo. Se as Escrituras Sagradas devem ser interpretadas de forma razoável, há sim aqueles que serão lançados no inferno. Se a linguagem bíblica possui algum sentido, então o inferno é um lugar de sofrimento eterno. Sim, a Bíblia declara que Deus salva pecadores, mas ela também ensina que Ele condena aqueles que jamais se apartam de seus pecados. Por tudo isso, como fizeram os anjos deste texto, eu lhe peço, escape por amor à vida. Saia de Sodoma e corra para se encontrar com o Deus que salva nas montanhas. Como Ele nos salva, Renan? Em que montanha nos salvou? Olhe para a montanha chamada Caveira, para o monte chamado Gólgota. Abraão intercedeu de um monte, Deus salvou a Ló. Cristo no Calvário intercedeu por nós e Deus nos deu salvação. Não foi uma simples oração, tá? Foi um sacrifício litúrgico. O Cordeiro de Deus estava sendo imolado para a nossa salvação. Era uma morte substitutiva. Deus puniu os nossos pecados em Cristo. Sua justiça foi satisfeita e por Cristo e para a glória de Cristo, Ele nos declarou perdoados de todos os pecados. Foi assim que Ele nos salvou. Mãe, pai, marido, mulher, filho, amigo, vamos aprender com Abraão, que nada fala, mas que muito fez quando orou por seu sobrinho. Deus vai condenar milhares de pecadores ao inferno, mas Ele pode salvar muitos outros. E Ele conta graciosamente com as nossas orações. Não desista de pedir por seu filho. Volte a orar por sua família. E em toda oportunidade, pregue-lhe o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para a salvação dos perdidos. Amém, queridos? Foi o que acabamos de ver aqui. Depois de ouvir sobre a razão e sobre a misericórdia do juízo, vamos terminar com o perigo do pós-juízo de Deus. Eu estou um pouquinho atrasado, irmãos, mas eu vou correr aqui, tá? O texto é extenso, e eu estou me lembrando aqui, espero que ninguém de lá assista, né? Mas que maravilha é ter 50 minutos, 1 hora para pregar e um auditório como o nosso. Louvado seja Deus. Poucos dormem, mas são poucos.
Semana passada eu tive que pregar em 25 minutos em uma igreja. Saí tirando tudo, correndo, feito um doido. Mas é assim, né? Louvado seja o Senhor pela nossa igreja. O verso 30 deste texto registra: Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Que estranho, irmãos. Pois mais cedo os anjos disseram a Ló: fuja para as montanhas. Ele não foi. Ele preferiu ficar nas cidades dos homens. Agora ele está correndo para as montanhas por medo. De quê? Talvez estivesse vendo os mesmos pecados de Sodoma e, quem sabe, estava pressentindo a aproximação de um novo juízo de Deus sobre aquela cidade. Talvez. Mas o fato é, ele não foi para as montanhas por fé. Não foi a obediência que o levou até lá, foi o medo. E se ele pensou que escaparia assim tão fácil dos pecados de Sodoma, ele se enganou feio, irmãos. Leiamos, do verso 31 ao 35. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E olha que loucura! E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite. E você se deitará com ele para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então, outra vez, deram vinho ao pai naquela noite. E a mais nova foi e se deitou com ele. De novo, Moisés nos diz: e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Desejar se casar e ter filhos não é errado, irmãos. Buscar honrar o pai e a sua história também não. Mas o que estas jovens fizeram foi abominável aos olhos de Deus. Tomadas pelos valores de Sodoma, elas não esperaram no Senhor, projetaram o próprio plano para alcançar seus sonhos. E terminaram por abusar de seu pai e trazer-lhe vergonha. Mas Ló não é nenhum inocentezinho, não, gente. Primeiro, com quem essas meninas aprenderam o que fizeram? Com o que viram repetidas vezes na cidade de Sodoma, para onde seu pai resolveu levá-las. Ele via tudo e nada falava, se entristecia por dentro, mas não ensinava as filhas sobre os pecados abomináveis a Deus. E se o texto parece nos dizer que ele fez tudo passivamente aqui, ele só o fez porque estava completamente embriagado. Ele se entregou ao vinho, e de tão bêbado não viu quando as filhas deitaram, nem quando se levantaram, só tomou conhecimento do acontecido quando as barrigas cresceram, irmãos. Os versos 36, 37 e 38 fecham a narrativa. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje.
A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. E este é o pai dos amonitas de hoje. Que coisa triste, irmãos. É um crente que entrou para a história sagrada como um crente relutante e como pai e avô dos filhos das próprias filhas. Ló, então, se tornou pai dos moabitas e dos amonitas. E o que será que Moisés quer com esta informação? A caminho da terra prometida, os filhos de Abraão vão se encontrar com os filhos de Ló, com os moabitas e amonitas. Moisés está dizendo: tomem cuidado, lembrem de sua origem. Outra vez, não sejam amigos do mundo. Nós também precisamos temer coisas do tipo, queridos. Nós não podemos ser descuidados como Ló. Ao deixar a cidade de Zoar, ele pensou: estarei plenamente seguro nas cavernas. Mas o que temos aqui? Ló está repetindo os mesmos pecados da cidade ímpia. Fisicamente, Sodoma estava destruída, mas ela se achava viva espiritualmente no coração da família de Ló. Sinceramente, ela ainda está viva. Nós fomos salvos da condenação eterna do pecado, e louvado seja Deus por isso. Mas não se esqueçam, ainda não estamos totalmente livres de sua influência e de seu poder. Segundo Paulo aos Gálatas, há um conflito constante entre a carne e o espírito. Trata-se de uma guerra pela supremacia do nosso coração. Por isso, irmãos, nós não podemos viver como se estivéssemos de férias. Não estamos, nós nos encontramos em uma guerra. Você não pode dar mole. Não pode entregar a vida aos desejos ímpios do seu coração. Levante-se, meu irmão, minha irmã, e faça guerra para mortificar todos os resquícios do pecado e da carne que ainda lhe habitam a mente e o coração. A questão é como? Nós deveríamos voltar, irmãos, a dizer não a nós mesmos, não só às pessoas propostas, a nós mesmos. Você deveria dizer não ao materialismo. Você não precisa de tudo que vê na TV, meus filhos não precisam de tudo que dizem precisar. Não se entregue ao consumismo e ao materialismo dos nossos dias. Pastor, como é que a gente vai contra-atacar assim, orando, lendo a Bíblia, cultuando, mas de maneira prática? A arma contra o materialismo é a generosidade, irmãos. Vamos investir menos em nós mesmos, em nossos desejos e vontades mundanos. E vamos repartir mais com a igreja de Cristo e com a causa missionária. Vamos dizer aos nossos filhos que o dinheiro não é o nosso Deus, Cristo é. Precisamos voltar a dizer não ao hedonismo, ou à busca do prazer pelo prazer. Nós fomos feitos para o prazer. É por isso que tantas coisas nos ajudam a sentir prazer. No entanto,
Nós não podemos ser escravos, dominados por prazeres passageiros. Pois eles não podem nos dar o que prometem de modo duradouro. Embora sejam bons, queridos, eles não vão nos levar à satisfação eterna. Muitas bênçãos nos levam à satisfação, porém, de forma temporária. Bote um limite. Imponha limites ao seu coração, aos seus sentidos, aos seus sonhos e desejos. Diga não, meu irmão, à embriaguez. O vinho nas Escrituras é símbolo de alegria. Portanto, não é pecado fazer uso dele. Mas entregar-se a ele sem nenhuma proteção é correr muitos perigos. Sexo jamais. Ou não é algo feio ou abominável aos olhos de Deus, é uma bênção que Deus dá a homem e mulher em matrimônio. Mas ele não é um Deus. Entregue-se aos sonhos e desejos do seu coração sem limite, e você vai sofrer como Ló. Vai fazer coisas das quais vai só se arrepender, mas não poderá mais voltar atrás. Filhos e filhas de nossa igreja, por favor, temam ser como as filhas de Ló. Elas estão cheias de Sodoma. Por isso quebram a lei de Deus descaradamente. Valorizam apenas a vida terrena, não se preocupam com o céu. Resolvem fazer os próprios planos, buscar os próprios meios, não se refugiam no Senhor. Vejam, seu sonho era legítimo, mas o caminho que resolveram trilhar era abominável. Você não precisa imitá-las. Enquanto o sonho do casamento não se realiza, você se refugia em Deus, jovem. Não é verdade que está sozinho, você tem a Deus, você tem uma família de fé. E não é verdade que para escapar do sofrimento da solidão, você precisa fazer qualquer coisa para conquistar o amor. Não. Crentes esperam no Senhor. Enquanto o sonho profissional não se concretiza, a mesma coisa. Refugie-se no seu Deus, você não precisa quebrar as regras. Dar o seu jeito, como estas mulheres fizeram. Nossos sonhos podem ser bons, mas eles não podem se comparar com aquilo que Deus tem preparado para nós na glória. Nós não somos como homens e mulheres de Sodoma. Não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. As coisas terrenas são boas, mas nós aguardamos as celestiais, eternamente melhores, queridos. Ah, pastor, mas eu já fiz, eu já me entreguei, eu já segui os pecados de Sodoma, eu já fui pego pelos pecados da caverna de Ló, e agora? A esperança para mim e para minha casa, meu irmão, minha irmã, não há ninguém neste mundo que pode dizer: eu jamais fui influenciado por Sodoma. Todos nós fomos. Todos nós já nos pegamos vivendo. Se você não se pegou, você está mentindo. Vivendo em busca
das ambições mundanas e sob as propostas de satisfação mundanas. Por um lado, então, eu tenho que dizer para você, você vai colher algumas consequências. Algumas escolhas e decisões que toma vão deixar marcas, cicatrizes, vão acompanhá-lo por anos. Por outro, eu posso dizer com muita alegria, Deus pode, queridos, por pura graça e para a glória de seu nome, Deus pode mudar a nossa história. Você se lembra de Ruth? Ruth não nasceu israelita, nasceu moabita. Ela não era filha de Abraão, era filha de Ló. Por graça, Deus a adotou em sua família. Por graça, Ruth a moabita figura na genealogia de Cristo. Deus pode fazer o mesmo com você. O Senhor continua fazendo a mesma coisa em Cristo. Ele pode nos salvar da condenação eterna do pecado e por graça Ele pode mudar nossa história aqui e agora. É o que quer. Não sabe o que fazer. Você é um crente, mas que anda influenciado pelo sistema, pelos valores e ambições deste mundo. Pastor, o que é que nós fazemos? Bem, lembre-se da foto do juízo de Deus que temos aqui. E responda a si mesmo, quando o juízo final chegar, com quem eu serei mais parecido? Com Abraão, que nada temeu, apenas assistiu? Com Ló, que foi salvo como que pelo fogo, ou seja, aos trancos e barrancos, sofrendo, sendo machucado? Ou será que você estará eternamente perdido, como Sodoma e Gomorra? Ainda há tempo para mudar a rota de seu destino eterno. Você não precisa ser um crente relutante como Ló para sempre. E você não precisa experimentar o castigo que Sodoma experimentou. Eu quero concluir o sermão como comecei, com uma citação bíblica. O profeta Isaías escreveu: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Faça isso hoje. Vamos nos voltar para Deus todos, queridos. Curvemos nossas cabeças e tomemos um tempo para orar a Deus em resposta àquilo que ouvimos. Deus a misericórdia mostrou para aqueles que à sombra da morte estão, e o sol
a noite desfez, nasceu a pedra angular. Fiquemos de pé. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, aquele que é poderoso, Senhor, tornou-se carne, a morte derrotou, despedaçou a escuridão, santo Ele é. A liberdade Ele ganhou, e o jugo do pecado Ele quebrou. Escravo fui, agora na graça não há mais condenação. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, aquele que é poderoso, Senhor, tornou-se carne, a morte derrotou, despedaçou a escuridão, santo Ele é, santo Ele é. E a minha alma exalta o Senhor, eu me alegro em um Deus que salva, confiarei em seu infalível amor, cantarei louvores enquanto viver. E a minha alma exalta o Senhor, eu me alegro em um Deus que salva, confiarei em seu infalível amor, cantarei louvores enquanto viver. Aquele que é poderoso, Senhor, tornou-se carne, A morte derrotou, despedaçou a escuridão, santo Ele é, santo Ele é. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te dar graças. Queremos louvar o teu nome, ó Senhor, pelo culto que prestamos a ti nesta hora. Obrigado, Senhor, pelos cânticos, pelas orações. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, que falou, ó Deus, de forma profunda aos nossos corações. Deus, nos ajude para que não venhamos amar este mundo, mas que venhamos viver uma vida santa, uma vida digna do Evangelho de Cristo Jesus. Nos ajude, Pai bendito, para que possamos viver a Tua palavra, viver, ó Deus, a Tua vontade, fazer a Tua obra, servir a Ti, pois foi para isto, ó Deus, que fomos chamados. Por isso, Pai de amor, nos ajude, nos dê força, nos dê graça e tenha misericórdia de nós. Nos leve em paz para os nossos lares. Nos dê, ó Deus, um restante de domingo abençoado na Tua presença. Uma semana, Senhor, que possamos testemunhar de Ti. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos das tentações, sejam elas vindas do mundo, da carne ou do diabo. Assim oramos a Ti, Pai, gratos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todos sempre. A igreja diz amém. Queridos irmãos, aqueles que irão participar da escola bíblica, sala de adultos aqui, jovens e adolescentes lá atrás.